É isso aí, meu povo, estamos de volta, programa Na Íntegra, o programa que é a voz do povo e é um programa que respeita a sua inteligência. No primeiro bloco, conversamos com a Sayonara, ela que é enfermeira, com especialidade em geriatria, muito bacana o bate-papo que tivemos com ela. Agora, segundo bloco, estamos aqui com o Boni do restaurante Terezão. Boni também, que é contador de histórias. Ele vai contar uma linda história aqui hoje e vai também responder algumas perguntas importantes, coisas que o povo quer saber, o povo da Grande Governador Valadares. Grande Governador Valadares, que é composta aí de dezenas de municípios, né? É isso aí, Boni. Boni, boa noite. Boa noite. É uma alegria tê-lo conosco. Boni, que já esteve aqui conosco, foi sucesso total. Na verdade, o programa Na Íntegra está cada vez melhor, né? Graças a Deus. O programa Na Íntegra, que é transmitido ao vivo pela TV Rio Doce, canal 6.1, pela TV a cabo, canal 10 e para o mundo inteiro pela rede mundial de computadores, pelo nosso canal do programa Na Íntegra no Facebook. Boni, vamos lá, vamos falar de uns... Antes de você contar a história, né? Vamos falar aqui de uns temas aqui que também são importantes. A gente não pode perder a oportunidade de receber o Boni, que é um cidadão, né, de primeira linha, um cidadão que é comprometido com os interesses do povo, né? A gente não pode perder a oportunidade de tratar aqui com o Boni, além dele contar a história, tratarmos com ele sobre outros assuntos que também são importantes para a nossa cidade. E para a Grande Governador Valadares, olha, o Brasil e o mundo vem enfrentando aí essa pandemia, não é? Muita discussão. Uma das coisas, vamos dizer assim, uma das vítimas, né, da pandemia, exatamente a economia, né? A pandemia atinge as pessoas de forma direta, mas atinge também de forma indireta, não é? Atacando ou, vamos dizer assim, prejudicando, melhor dizendo, a economia da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. E o Boni, ele é um empresário em Governador Valadares, um empresário bem sucedido, tem um comércio que é muito frequentado. Então a primeira pergunta é essa, Boni, como é que a gente sabe que essa questão aí, fecha ou não fecha do comércio, vem se arrastando já há um bom tempo. Como é que está a situação de momento? Como é que o que você pode dizer sobre você, como disse, né, que é um comerciante? Como é que você vem encarando a situação do comércio, especificamente no município de Governador Valadares, nesse momento? Se o comércio não voltar a fechar novamente, os comerciantes que sobreviveram até aqui, aqueles que não fecharam, eles vão conseguir reerguer novamente e vai trabalhar e vai contratar mais funcionários, vai contratar aqueles que foi dispensado, porque o comércio agora, se não voltar a fechar, os que não quebraram, não vai quebrar mais, porque o que tinha de quebrar já quebrou. Foi muitos comércios, muitas lojas, muitos bares. Eu tenho muitos parentes em Belo Horizonte e eu tive informação lá que lá fechou 20 mil bares. Aqui em Valadares, nós não temos essa quantidade, graças a Deus, mas os que permaneceram abertos, pelo que eu conversei com vários donos de bar que não fechou, que resistiu até aqui, que lutaram e pegaram com a mão de Deus e vai daqui, vai dali, eles vão erguer novamente, entendeu? Todos aqueles comerciantes, donos de bar, donos de restaurante, que têm a sua clientela formada, esses vai erguer novamente com a graça de Deus, com a bênção de Deus, desde que não volte a fechar comércio mais. Porque isso aí não funcionou em Belo Horizonte, onde teve o maior lockdown do Brasil. Belo Horizonte
fechou-se mais de 20 mil bares. E lá os números não são bons, isso não funciona. Entendi, perfeito. O que me chamou a atenção na fala do Boni foi quando ele disse que quem resistiu até aqui, olha só, o comerciante, o dono de bar, de comércio em geral, que resistiu até aqui, se o comércio não voltar a fechar, não fecha, né, mais. Não fecha mais. Ou seja, a questão é a seguinte, porque muitos e muitos, você falou 22 mil bares, não é isso? Em Belo Horizonte. Fecharam na região metropolitana de Belo Horizonte. Em Governador Valadares, não só bares, mas comércio em geral. Fechou. Muita empresa fechou as portas em Governador Valadares. Quando a gente fala que fechou as portas, é como se a gente dissesse, quebrou, fechou, não volta mais, dificilmente. Só que muitos não quebraram, mas envergaram. Não quebraram, mas envergaram. Essa é que é a questão. Qualquer assopro no sentido desfavorável a esses que resistiram até aqui, pelo menos em relação a boa parte deles, vão quebrar também. Correto. Então é preciso ter muito cuidado com as políticas públicas que estejam ou que venham a ser adotadas daqui para frente. Não é porque, como eu falei agora há pouco, a pandemia ela atinge de forma direta as pessoas com a contaminação e com a doença, né, com a Covid-19, mas atinge também de forma indireta, não é isso? Quando prejudica de morte a economia, fechando empregos, aumentando o índice de desemprego, as famílias ficando sem ter o que comer e por aí vai, as empresas fechando as portas. Na verdade, Boni e amigos que nos acompanham, por tudo que a gente tem visto e ouvido, né, tanta gente defendendo tanta coisa de forma, às vezes, até conflitante, aliás, às vezes não, quase sempre, uns defendem que... por exemplo, a ivermectina, que seria um medicamento que convém usar porque previne, porque... Excelente. Porque se a pessoa vier a ser contaminada pela doença, ela não vai sofrer tantos danos, a doença não vai progredir. Outros já dizem, não, isso não tem nada a ver. E eu falei em relação à ivermectina, mas isso vale para tanta coisa. Né? Agora tem umas coisas que eles não falam de jeito nenhum na necessidade de nutrir bem a população. Todo mundo sabe disso, que um corpo bem nutrido, né, dificilmente ele vai ser acometido pela doença. E se for acometido, ele vai resistir bem. Agora, todo mundo sabe disso, mas eu não escuto, né, aqueles que deveriam falar, né, e cuidar da população nesse sentido. Eu não vejo eles tomando nenhuma atitude para nutrir bem a população. Mas então, assim... as diversas esferas de poder, né, municipal, estadual, federal, né, cada um ali puxa por um lado, você vê uma desarmonia muito grande, infelizmente, né? Municípios puxando para um lado, governos estaduais puxando para outro, na área federal também, não se entendendo. Na verdade, Boni e amigos, o que a gente vê é muito interesse, né, próprio, guerra, interesse pelo poder e não interesse em cuidar bem, em cumprir o mandamento que diz que poder público existe para promover o bem comum, e também quando deveria haver a consciência que o interesse coletivo sempre tem que prevalecer sobre o interesse particular, né? Mas essa consciência ela quase não existe, né? Então, infelizmente, Boni e amigos, existe essa ainda, né, nesse contexto aí de pandemia, esse conflito conflito de interesses, né, quando todos deveriam convergir as suas políticas, as suas atitudes para um bem maior, que é o interesse da coletividade. Então, Boni, como que você vê? Infelizmente, estamos aí com a pandemia já há mais de um ano e até hoje, governos municipais, governos estaduais e governo federal ainda não se entenderam, não se harmonizaram ainda. Como é que você vê essa triste realidade?
Eu vejo da seguinte forma, que o nosso presidente, desde o princípio, avisou que se a pessoa tomasse cloroquina, ele preventiva, logo no começo da doença, é excelente, todos que tomaram cloroquina sararam. Quem tomou ivermectina preventivamente se deu muito bem. E na realidade, eu gostaria que me mostrasse e me provasse uma pessoa que morreu de Covid, mas que ele estava com a saúde perfeita. Eu gostaria que me mostrasse uma pessoa que é doador de sangue e morreu de Covid. Eu gostaria que me mostrasse uma pessoa que morreu de Covid, que ele não tinha câncer, que ele não tinha diabetes, que ele não tinha problema de pressão alta. Eu queria que me mostrasse isso, porque não tem. A Covid tem matado pessoas que têm outras doenças, aí os médicos colocam a Covid. Eu tenho casos, mais relatos no meu bar, no meu restaurante. Eu já ouvi centenas de casos. Eles me contando, meu pai estava muito doente, colocaram Covid. Minha mãe, agora mesmo aqui, ó, o cara me recebeu um caso ontem. Meu amigo Beto falou, minha mãe tinha vários tipos de doença, 84 anos, eles colocaram Covid, não podemos fazer o enterro. Mas nós sabemos da família que não era Covid, ela tinha 4, 5 doenças, 84 anos de idade, mas colocou Covid. Então, se fizesse uma autópsia, todo mundo morreu de Covid, a Polícia Federal fosse lá e fizesse autópsia, esses números baixaria 99%. Essa é a realidade. Morreu de Covid, mas quantas doenças que a pessoa tinha? 1, 2, 3 doenças. Por que você não vê pessoas saudáveis morrer? Ô, gente, a Covid, eu tenho 2 filhos, 2 noras que tiveram Covid, nem no hospital foi. Tomaram remédio em casa, estão sarou, já está trabalhando, tomaram remédio em casa. A Covid, se a pessoa estiver saudável, ela pegar ela, você toma um boldo, você sara. Toma cloroquina, você sara. Agora, se a pessoa tiver um câncer, que ninguém sabia que a pessoa tinha, que o câncer, a pessoa costuma descobrir que tem câncer, faltando 2, 3 meses para morrer. Esse é o caso. É isso aí, Boni. Câmera 2, 3, né? É isso aí. Boni, vamos amenizar um pouquinho aqui o nosso bate-papo. A gente já falou de economia, a gente já falou de pandemia, falou dos conflitos lamentáveis, né, que perduram aí, né, entre governos municipais, estaduais, federal, sobre o enfrentamento à pandemia, mas vamos falar de coisa boa. Qual que é a história que você vai contar para a gente aqui hoje? Já pode contar. Fique à vontade, a palavra é sua. Eu vou contar uma história de 1884. Um casal perdeu seu filho jovem em um acidente de carro e eles resolveram ir até a cidade onde fica a Universidade de Harvard para fazer uma homenagem ao seu filho. Chegando lá, que é casal que estava com a roupa até muito simples, chegou na secretária e falou assim, eu quero conversar com o presidente da Universidade de Harvard. Aí ela falou assim, o presidente está muito ocupado, não sei se vão ter tempo de atender vocês, entendeu? Que a secretária viu que estava com a roupa simples. E ele está muito ocupado. Não, mas nós vamos sentar aqui e vamos esperar. Aquele casal sentou lá na sala, ficou esperando por horas. Quando deu na faixa de umas 5 horas, aquela secretária viu que aquele casal não ia embora sem conversar com o presidente. Ela foi lá na sala e falou só o negócio seguinte, presidente, nós precisamos que o senhor atenda um casal que está aí. Eles estão vestidos muito simples, são pessoas simples, mas é necessário que o senhor atenda. Porque eles não vão embora não, porque eles chegaram aqui cedo, eu falei que o senhor estava ocupado. Mesmo assim, eles estão aqui há mais de 5 horas. Conversa com eles um minutinho para eles ir embora. Aqui a presidente falou, tudo bem, vou atender eles, manda eles entrar. Aí entrou aquele casal. A senhora foi logo tomando a palavra e falou assim, nós estamos aqui, eu tenho um filho, tinha um filho que estudou aqui, e ele amava a Universidade de Harvard, ele gostava, ele amou, ele gostava demais daqui.
como ele sofreu um acidente e morreu, nós gostaríamos de fazer aqui um monumento em homenagem a ele. Poderia, aqui o presidente falou, mas só de maneira nenhuma nós podemos aceitar isso. Se todo estudante de Harvard que morrer, nós colocar aqui uma estátua, isso aqui vai ficar parecendo um cemitério. Não há possibilidade disso de jeito nenhum. Aqui a mulher falou, não, eu não estou querendo colocar uma estátua. Eu estou querendo construir um edifício aqui no campus da universidade e que leva só o nome do meu filho. O quê? Construir edifício? Ô, minha senhora, esses edifícios aqui de Harvard custaram 7 milhões e meio. Isso foi 1884, viu, gente? 7 milhões e meio. Isso não se constrói assim, não. Aquela mulher olhou para o marido e falou assim, peraí, se a universidade custa tão barato, por que nós não fazemos a nossa? E foram embora. Voltaram para a Califórnia e ali, perto do Vale do Silício, começaram a construir em 1885 uma universidade chamada Stanford, que era o sobrenome do filho. E com 1891 eles inauguraram aquela universidade Stanford com 555 alunos. Uma universidade particular. E o interessante nessa universidade é que vários dos maiores empreendedores dos Estados Unidos estudaram lá, como Steve Jobs, fundador da Google, fundador da Amazon, tudo era aluno de lá. São pessoas muito ricas. Então essa universidade já ficou muito famosa. E aquela mãe, aquele pai, que não foi bem recebido por causa das roupas, ele tinha sido senador da Califórnia, só que o presidente ele não era mais, ele tinha sido senador. E essa universidade está lá, é uma grande universidade dos Estados Unidos, grandes alunos se tornaram grandes homens, grandes empreendedores dos Estados Unidos, e simplesmente só existe essa universidade porque o presidente de Harvard não quis deixar uma mãe e um pai construir um prédio dentro do campus de Harvard para homenagear o seu filho, Stanford. Eles construíram a sua própria universidade, que existe até hoje, e essa homenagem ao seu filho vai ficar para sempre, que é uma grande universidade e famosa nos Estados Unidos. Essa é a história de hoje. Bacana demais. Moral da história, nunca julgue um livro pela capa. Com as pessoas pela roupa. Nunca julgue um livro pela capa. Tem um senhor aqui que tem um amigo da gente, Boni e amigos. Ele tem uma boa condição financeira, aparentemente uma pessoa bem simples. Foi numa agência de carro lá em BH comprar 2 carros e pela aparência dele logo foi maltratado. Né? Ele chamou o gerente e comprou na mão de outro vendedor. Mas a gente vai passar agora, Boni, ali na tela da TV Rio Doce, canal 6.1, programa na íntegra, o seu canal no YouTube. E aí, olha só, são histórias muito interessantes, como essa que acabou de ser contada. Você tem quantas histórias? Quantas histórias ali? Tem mais de 160 vídeos. Mais de 170 vídeos? Histórias, Não, muito bacana. Eu já sou inscrito, né, do seu canal no YouTube. Eu recomendo aos nossos telespectadores, aos nossos amigos, né, para também se inscreverem no canal do Boni no YouTube, que é Boni Histórias e Curiosidades. Canal do Boni, Histórias e Curiosidades no YouTube. Inscreva-se, você não vai perder, pelo contrário, você vai ganhar e ganhar muito, com muitas histórias interessantes, para aprender bastante e tirar belas lições das histórias contadas pelo Boni, né? É isso aí. Mas me fala uma coisa, Boni, o que foi que te inspirou a abrir esse canal, a criar esse canal no YouTube para contar histórias e curiosidades? Eu tinha clientes que iam no meu bar só para ouvir histórias. Sentava lá, pedia para me sentar na mesa e contar algumas histórias. Eu sempre quis ter esse canal, mas quando foi ano passado, dia 20 de março, quando o prefeito de São Paulo fechou São Paulo, eu imaginei que isso ia acontecer no Brasil todo.
E foi dito e feito. Aí eu fiz um vídeo sobre coronavírus, explicando para as pessoas o que iria acontecer. E quem assistir esse vídeo vai ver que tudo que eu falei dia 20 de março de 2020 está acontecendo agora. Tudo que eu preveni, que eu falei que eu sei. Então eu fiz o canal na intenção de mostrar às pessoas que não precisavam de ter esse pavor. Você pode abraçar qualquer parente seu, desde que você não tenha doença grave, desde que você não é um idoso. Se qualquer familiar seu pegar uma doença, pegar Covid, você não precisa de ficar com medo da pessoa. Você pode abraçar a pessoa, se você for saudável. Agora, se você for uma pessoa, tem diabetes, tem pressão alta, tem câncer, tem alguma doença grave, teve pneumonia, teve meningite, aí não. Isso eu estou falando pessoa saudável. Você pode... Então eu fiz o canal por causa disso, para prevenir sobre essa pandemia e falar algumas coisas. Então eu fiz 3 vídeos nesse assunto. Então o canal, eu sempre tinha vontade de ter, mas aí eu fiz por causa disso aí, por causa da pandemia que eu fiz esse canal, dia 20 de março, primeiro vídeo. E o interessante é que todas essas histórias, elas relatam acontecimentos importantes em Governador Valadares, em Minas, no Brasil e no mundo, conforme foi a história contada aqui hoje pelo Boni, uma história do século XIX, né, e que serve de experiência para todos nós até hoje. O programa na íntegra, ele não é tão longo assim, não é? Hoje, segunda-feira, estamos aí no período, né, de carnaval, sem carnaval, estamos chegando ao final do programa de hoje. Boni, muito obrigado por sua presença aqui hoje conosco, espero que você volte em outras oportunidades, é sempre uma alegria tê-lo conosco. Amanhã estaremos de volta com mais uma edição do programa Na Íntegra. Fiquem todos com Deus. Até amanhã.